Bem-vindos a mais uma edição do Eco África, o nosso programa semanal sobre o ambiente. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Vivemos nesta pandemia do coronavírus há muito tempo, mas por causa das muitas restrições em todo o mundo, a natureza e o meio ambiente foram capazes de se regenerar. Saberemos mais sobre isso hoje e ainda há mais. Caminhar com sandálias feitas de algas. E ainda porque andar de bicicleta não é bom apenas para o clima. Temos o prazer de iniciar num outro país lusófono. Portugal é um dos países do sul da Europa que mais tem lucrado com o turismo nos últimos anos. Tanto a costa marítima como a capital, Lisboa, são verdadeiros ímãs para os turistas. No entanto, desde o início da pandemia, o número de visitantes caiu drasticamente e prejudicou uma indústria lucrativa. Mas o que é mau para o negócio pode ser bom para a natureza. Em Lisboa, a poluição diminuiu e, em vez de grupos de turistas, começaram a surgir animais raros na cidade. Para a população de Lisboa, não é menos do que um milagre. Os golfinhos regressaram ao estuário do Rio Tejo. Muitos habitantes locais estão entusiasmados. Eu sou alfacinha, sou aqui da cidade, portanto, podê-los vê-los na minha cidade é uma sensação incrível. Como bióloga, Inês Clara foi muitas vezes observar golfinhos aos Açores. Hoje em dia, trabalha como instrutora de vela. Por causa da pandemia, encontrar trabalho tornou-se difícil. Há poucos turistas. Mas Inês e o seu patrão admitem que é uma oportunidade de ouro para o ambiente. Este ano tem havido um aumento de sardinha, carapau, cavala, que são o alimento preferido desta espécie em específico. Mas também corvinas de 50 kg, robalos enormes de 5, 6 kg, carapau e sardinha a monte, que não era habitual ver com esta frequência. O pássaro pego avocet é uma das aves mais comuns que habitam estas zonas úmidas que albergam 200 espécies de aves migratórias. Cerca de 60 mil maçaricos de bico direito chegam todos os invernos ao estuário do Tejo. São uma espécie em vias de extinção. E uma colônia de flamingos cria as suas ninhadas aqui, permanecendo nesta região durante o ano. Mas este paraíso está sob ameaça. O governo português tem planos para construir um novo aeroporto no Montijo, para além da ponte Vasco da Gama, mesmo ao lado das zonas úmidas, pondo em perigo este importante ecossistema. 8 grupos de conservação querem agora levar o governo português a tribunal. Pela proximidade, Estamos a tomar medidas devido a muitos aviões que irão aterrar ao lado destas zonas úmidas. Não só é perigoso para as aves, como as próprias aves também vão representar um perigo para os aviões. Não faz sentido construir aqui um novo aeroporto, agora que Lisboa acaba de ser declarada a capital verde da Europa. Uma reserva tão importante como esta. A qualidade da água do Rio Tejo melhorou muito, segundo Inês. É por isso que tantos golfinhos regressaram. E o facto de não haver navios de cruzeiro barulhentos na capital portuguesa também ajuda. Os golfinhos são muito sensíveis ao ruído. Não é prática corrente ter estes animais dentro do Rio Tejo. Alguns comportamentos de embarcações muito invasivos para estes animais não é bom. As autoridades de Lisboa prometeram que até 2022 os navios atracados no novo terminal de cruzeiros, mesmo ao lado da cidade de Lisboa, devem desligar os motores para reduzir as emissões poluentes. Qualquer cruzeiro que queira vir para Lisboa tem que chegar ao porto e ligar-se à eletricidade para não estar a fumegar e a poluir a cidade quando está parada e atracada em Lisboa. Bernardo e Inês esperam que as autoridades cumpram as promessas. Isto para que Lisboa possa estar à altura do seu nome de capital verde da Europa.
Os golfinhos são criaturas incríveis, mas agora vamos falar sobre máquinas. Elas tornam as nossas vidas mais fáceis, mas usá-las geralmente prejudica o meio ambiente. Quando o motor de combustão interna foi inventado no século XIX, nada fazia prever que causaria tantos estragos à natureza. Mas precisamos de tecnologia. E é por isso que alguns empreendedores continuam empenhados em encontrar formas mais ecológicas de alimentar as máquinas. E quando essas invenções ajudam a neutralizar as mudanças climáticas, melhor. É ver para crer. As cascas de milho murchas não são invulgares no Ruanda, pois a atual seca está a durar meses. O clima cada vez mais extremo ameaça a subsistência dos agricultores locais, especialmente daqueles que vivem na parte oriental do país. É evidente que as alterações climáticas são reais e cada vez mais perigosas. As épocas agrícolas a que as pessoas estavam habituadas já não são mais previsíveis. Por vezes chove onde se esperava seca. Ou então há seca em vez de chuvas. É confuso. Não se pode simplesmente cultivar e esperar a colheita. Nestes tempos difíceis, Luaíto Nhampeta é uma produtora de sorte. É que os seus campos estão próximos de um rio. Por isso, ela tem sido capaz de bombear água suficiente para suas culturas. Entretanto, o gasóleo necessário para alimentar as bombas é caro. Além disso, os resíduos emitidos contribuem para o efeito de estufa. Mas o Ruanda está a aumentar o uso da energia solar. Investigadores e peritos em tecnologia de uma startup ruandesa desenvolveram um sistema de irrigação movido a energia solar. O projeto de alta tecnologia foi financiado por uma organização norte-americana e pelo governo ruandês. A verdade é que esta nova planta de irrigação chega à altura certa para 40 agricultores de uma cooperativa no distrito de Ngoma. Isso porque a seca dificultou muito a agricultura. Os custos do aluguer das bombas a diesel quase consumiram seus poucos ganhos. Gastamos grande parte das nossas receitas na compra de combustível quando usamos os geradores a combustível. Pouco sobrou para o nosso sustento. Mas agora livramos-nos de todas essas despesas. Hoje só precisamos destacar alguém para regar as plantas. Com a irrigação mais acessível, os agricultores podem cuidar de áreas maiores de terra e mantêm a agricultura durante todo o ano. O resultado? Seus rendimentos são muito mais elevados. Eu só colhia 50 quilos de feijão e 2 sacos da planta sorgo, a mapira em cada época. Mas, com a irrigação solar, o volume de rendimento multiplicou-se por 3. Estou mesmo a considerar expandir ainda mais a minha machamba. Até o final de 2021, os sistemas de irrigação movidos à energia solar deverão estar em todos os 30 distritos do Ruanda. O Ministério da Agricultura deste país espera uma economia neutra para o clima até 2050. O Ministério da Agricultura adotou o sistema de irrigação solar porque é barato em termos de consumo de energia. Em segundo lugar, é inteligente do ponto de vista climático. Climate smart. Clima inteligente significa também uma forma mais ponderada de gerir a água, um dos recursos mais valiosos da Terra. A empresa que construiu o sistema de irrigação solar também desenvolveu um sistema para medir a temperatura e umidade do solo. Os sensores calculam a quantidade exata de água necessária para as plantas. Os agricultores são notificados através de uma aplicação sobre quando e quanto devem regar as suas culturas. As plantas devem obter o máximo daquilo que precisam para viver. Acreditamos que com esta tecnologia podemos melhorar a produção. A fase de testes já foi um sucesso. O sistema experimental é também alimentado por energia solar. Os agricultores agora sabem exatamente quais plantas precisam de água e também o quanto de água elas precisam. Ainda estão a improvisar com garrafas de plástico que em breve serão substituídas por mangueiras de água. Uma invenção da América do Norte pode ajudar o meio ambiente de forma inesperada. Já usou sandálias de algas? Se não, deve estar a perguntar-se como é que são. Bem, nada melhor como espreitar esta ideia que poderia livrar o nosso planeta de algum plástico.
Cerca de 8 milhões de pedaços de plástico vão parar aos oceanos diariamente. Cada pode demorar mais de 400 anos a decompor-se. Os investigadores de um laboratório de San Diego criaram um novo material. É feito a partir de uma base de algas e pode decompor-se naturalmente. Primeiro cultivam algas em tanques de pistas de corrida. Depois, quando as algas estão completamente desenvolvidas, são retiradas da água e criam uma pasta viscosa. A pasta pode ser formada em qualquer forma, vertendo-a em moldes. Depois é só esperar que seque. As empresas já abordaram um laboratório para trabalhar em conjunto em tudo, desde espumas rígidas e macias a tintas e revestimentos. Quase todos os grandes fabricantes de calçado vieram falar conosco sobre a possibilidade de utilizar os nossos materiais nos seus produtos. Estamos também a falar com outras empresas, por exemplo, para coisas como embalagens de alimentos ou outros tipos de materiais que queremos que vivam para sempre no ambiente. Queremos realmente que estes possam decompor-se ou ser reciclados. As nossas sandálias poderiam ser um passo na direção certa para manter o plástico comum fora do ambiente. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. O plástico também é um tema quente no Ghana. À medida que aumenta a quantidade de terra cultivada por pequenos agricultores, a quantidade de pesticidas e herbicidas usados também cresce. Esses produtos vêm em grandes embalagens de plástico, o que representa dois enormes problemas ambientais. Primeiro, o uso dos próprios produtos químicos e, segundo, o destino desses recipientes. Muitas vezes são usados como garrafas de água, embora contenham restos de pesticidas tóxicos. Uma iniciativa local alerta as pessoas para esses perigos. Mahmoud Mohamed Narudin está sempre de olho nelas. Estas garrafas de plástico costumam conter fertilizantes químicos e pesticidas e agora representam um perigo para as pessoas e para o ambiente. Se estes recipientes não forem devidamente eliminados, podem afetar a saúde do agricultor, poluir os lençóis de água e afetar os consumidores dos produtos agrícolas. Mahmoud Narudin é um jornalista e ativista ambiental. Em 2015, fundou uma ONG para as alterações climáticas e segurança alimentar centrada na agricultura. Recentemente, lançou uma campanha contra a reutilização destas garrafas. Aqui em Safo, os agricultores também têm tido mais experiências com eles. Utilizava agroquímicos na minha quinta e deixava lá os recipientes. Isso não foi boa ideia, pois um dia a minha neta pegou num, foi buscar água com ele e bebeu-a. Ela ficou doente. O tratamento era muito caro. Era uma grande preocupação. Felizmente, o responsável do Ministério da Agricultura explicou-nos que não devíamos deixar os recipientes usados na quinta. Por isso, agora reunimos todos e colocamos-los num triciclo que vai despejá-los. Kufor Cosby faz parte da equipa de sensibilização da Narudin. Ele trabalha para o Ministério da Agricultura em Safo e transmite os seus conhecimentos aos agricultores. Há um ano que faço uma parceria com o Centro para as Alterações Climáticas e Segurança Alimentar e temos vindo a educar os agricultores sobre a eliminação adequada de recipientes agroquímicos, porque tem havido queixas de agricultores na minha área operacional, especificamente em Savo, sobre os efeitos que os agricultores têm vindo a sofrer com a utilização de agroquímicos. Muitos dos agricultores estão agora a ter mais cuidado quando utilizam os produtos químicos nos seus campos. Antes de começar a pulverizar, temos de usar botas e um traje adequado. Também temos de usar uma máscara para não inalar os produtos químicos. Os ambientalistas estão a tentar passar a mensagem de que seria melhor não usar qualquer produto químico. Mas é difícil convencer os agricultores de que os fertilizantes orgânicos protegem melhor as suas terras a longo prazo e, em particular, contra a seca, um problema crescente devido às alterações climáticas. É uma batalha difícil. A maioria dos agricultores que conhecemos em todo o país nem sequer
sequer está consciente do impacto das alterações climáticas. Os ativistas estão a mostrar aos agricultores outras formas de ajudar a combater os efeitos do aquecimento global. Por exemplo, com iniciativas de plantação de árvores. Até agora, foram plantadas cerca de 500 espécies. A pandemia da Covid-19 causou uma onda de pânico em todo o mundo e mudou as nossas vidas de várias formas. Mas há uma vantagem inesperada. O ambiente foi capaz de respirar profundamente. Há menos tráfego aéreo, menos carros nas estradas e menos pessoas que têm de se deslocar. Em grandes cidades europeias, muitos cidadãos estão a apostar na bicicleta como meio de transporte mais ecológico. Na capital alemã, o número de ciclistas aumentou como nunca. Muitos berlinenses já não querem usar o transporte público e os negócios estão a aumentar nas lojas de bicicletas. A mudança está em marcha. O ciclismo pode brevemente ultrapassar a condução em Berlim e noutros locais da Alemanha. As pessoas que vendem seus carros e passam a usar bicicletas tendem a não comprar outros carros. Há meses, os mecânicos desta loja de bicicletas estão extremamente ocupados. A empresa, fundada em 2009, desenha e constrói bicicletas de alta gama. Este ano tem sido excepcional. Vemos um enorme aumento na procura de bicicletas. Isso definitivamente está a acontecer por causa da crise do coronavírus. A empresa produz uma gama de modelos e também oferece bicicletas personalizadas. Defende a simplicidade racionalizada e a inovação. Algumas das suas bicicletas custam mais de 5.000 euros. Todas são construídas à mão. Mas será que o boom continuará depois da pandemia? Esperamos um ligeiro abrandamento do mercado. Mas hoje em dia as autoridades querem realmente promover o ciclismo. Pistas para a bicicleta estão a surgir por toda a cidade de Berlim e também noutros locais da Europa. Paris é um bom exemplo. Está a fazer muito para melhorar as suas infraestruturas de ciclismo. Em Berlim, Londres, Paris, em toda a Europa, o ciclismo tem uma tendência séria. Em 2020, o mercado alemão de bicicletas foi avaliado em 4,2 mil milhões de euros, um terço a mais do que o ano anterior. Esta loja de bicicletas em Berlim está a ir bem. Chama-se Raquete. Começou a desenhar e construir as suas próprias bicicletas há 5 anos. Temos sorte porque continuamos a vender as bicicletas da nossa marca. Ouço de muitas outras lojas de bicicletas por aqui que estão a lutar para conseguir novos estoques. Neste momento, não há mais bicicletas disponíveis no mercado. Isso é um problema para os retalhistas. A Bicicle não vende apenas bicicletas individuais, oferece também aluguer de serviço completo de frotas inteiras. Em Berlim, a mobilidade com bicicletas é tendência em muitas empresas. Stefan Jensen é sócio da Bicicle. Os gestores estão satisfeitos. Precisa-se de menos espaços nos estacionamentos. Isso porque até 8 bicicletas cabem numa única vaga de automóveis. Além disso, em termos de recursos humanos, reduziu-se a 25% as ausências de funcionários por motivo de doença. E, por último, pode-se alugar uma frota de bicicletas a 3.000 euros. 3.000 Euro Radwertes. As cidades precisam repensar suas infraestruturas de transporte e os carros podem estar a perder favoritismo, até mesmo na Alemanha, um país onde muitos são doidos por carros. Abrir caminho para os ciclistas é a ordem do dia. Menos carros e mais bicicletas também poderiam melhorar a situação aqui em Maputo. E já que falamos de novo no continente africano, vamos conhecer o homem de plástico. Modofo já é famoso nas ruas da capital senegalesa, Dakar, pelo seu traje insólito e pela sua campanha de sensibilização para o problema dos resíduos sólidos. As restrições impostas por causa do novo coronavírus podem estar a restringir um pouco os movimentos do ativista, mas o seu trabalho ambiental já está a dar frutos e ele está determinado a continuar a luta.
Mudou Full teve que mudar o rumo da sua luta contra os resíduos plásticos. Com o mundo a braços com uma pandemia, a sua única ferramenta neste momento é o seu telemóvel. Mas não é isso que chama mais atenção. É assim que normalmente costuma trabalhar. Modou é o ativista antiplástico mais conhecido do Senegal. Há mais de 15 anos que anda por escolas, bairros e mercados, como este em Dakar, a trocar sacos de plástico por sacos de papel. Algumas pessoas são dissuadidas pela sua aparência invulgar, mas ele costuma transmitir a sua mensagem. Não levem estes sacos. Só quero mostrar-lhes a alternativa. Modou amarra no seu fato os sacos de plástico que encontra para evitar que poluam o ambiente. Cerca de 10% dos resíduos de Dakar são à base de plástico e a maior parte acaba nas ruas. Modou Full não hesita em falar com as pessoas sobre o tema. Medina Gounas vende chá e já mudou para os copos de papel. Medina explica que os clientes preferem beber nestes copos. Apesar de serem mais caros, nem todos os seus clientes os querem, diz a vendedora. Mas ela acha que beber em copos de papel também é mais seguro. Através da associação que dirige, Modou quer alcançar o desperdício zero no Senegal e ajudar as pessoas a encontrar alternativas como fazer os seus próprios sacos de tecido. Toda a gente o pode fazer. Ir a uma tenda e comprar alguns tecidos. Peça ao seu alfaiate que lhe faça um saco. Quando ficar um pouco sujo, pode levá-lo e reutilizá-lo várias vezes. É muito melhor do que usar um saco de plástico que levou 1 segundo a fazer, 20 segundos a usar e que vai causar 400 anos de poluição. A paixão de Modou pela proteção ambiental começou depois de terminar o serviço militar. Quando regressou a Dakar, achou que a cidade parecia uma enorme lixeira e teve de tomar medidas. A sua esposa, Lisa, não podia estar mais orgulhosa do marido. No início as pessoas diziam-me que ele era louco por causa da maneira como se vestia e isso magoava-me muito e eu não compreendia, mas ele era tão empenhado. Hoje estou feliz, muito feliz. Agora compreendo e estou feliz por ver que todos falam do trabalho do meu marido. Em 2016, o presidente do Senegal atribuiu-lhe a Ordem Nacional de Mérito. Modou também ajudou a sua comunidade a plantar cerca de 600 árvores. Agora, muitas pessoas também já pensam como Modou. Até o governo está a tomar muito a sério a aplicação de leis sobre os plásticos de utilização única. Não parei completamente, mas tenho de continuar a lutar e pressionar as autoridades. Ainda há muito a fazer. Pode levar mais de 20 anos até apanharmos do chão todos os tipos de plástico. E eu estarei sempre a apoiar os jovens e a encorajá-los a ser um exemplo. Assim que terminarem as restrições por causa do coronavírus, Modou poderá continuar o seu trabalho. Nós aqui no EcoAfrica nunca dissemos que proteger o ambiente era fácil, mas este programa deve ser um lembrete constante da importância da preservação da natureza. Vou deixá-lo com este pensamento enquanto me despeço. Esteve com Dália Langa a partir de Maputo. Espero por si numa próxima vez. Até lá, mantenha-se saudável.